Olá, começa agora mais um programa Gente do Rio. Hoje vamos fazer um bate-papo inteirinho sobre turismo pela terceira vez aqui no programa. Por que será, né? Só porque estamos nos destinos mais famosos do Brasil? As feias que me desculpem, né? Mas a beleza do Rio é fundamental. E hoje tem Gente do Rio em dose dupla, com 2 entrevistados. Tá procurando dicas de lugares incríveis para conhecer no Rio? É só fazer igual a 439 mil pessoas e seguir o @O Que Fazer no Rio. Lá, a irreverente e simpaticíssima Natália Oliveira conta as melhores experiências do nosso estado, para turistas e para quem mora aqui também. Tem um monte de cantinho diferente. Tá pensando que turismo aqui é só na capital? Adivinha onde vai ser inaugurado no mês que vem o maior parque temático de dinossauros do mundo? Acertou quem disse que será na pacata cidade de Miguel Pereira, um dos melhores climas do mundo. O empresário do setor e agora secretário estadual de turismo, Sávio Neves, vai contar pra gente as aventuras e desventuras de empreender e agora gerir essa área tão cara ao Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, Natália. Obrigada, Mônica. Obrigada pelo convite. Prazerzão ter vocês aqui. Muito obrigada, secretário Sávio. Obrigado, Mônica. Uma alegria estar aqui com você. Natália, 31 anos e quase 500 mil seguidores no Instagram, mais TikTok, quer dizer, virou uma digital influencer. Como é que começou isso? Você começou com postagens irreverentes, ou você já tinha um projeto de trabalho? Eu quero fazer isso e vou chegar aqui. Não, eu costumo falar que quando eu cheguei no Instagram era tudo mato, né? Ninguém sabia, não existia a profissão digital influencer, ainda era uma coisa muito nova, foi em 2015, então as pessoas não sabiam, eu não fazia nem ideia que as pessoas recebiam convite, por exemplo, para ir para os lugares, porque a primeira coisa que eu pensava era assim, eu não sou uma pessoa famosa, eu nunca apareci na televisão, assim, não tem, né, ninguém. Agora tá aparecendo aqui no Gente do Agora Rio. eu tô aqui. E na época, quando eu recebi, assim, meu primeiro recebidos, né, que a gente chama quando a gente ganha presente, em casa, eu falei assim, gente, que interessante, mas eu comecei isso tudo porque... E qual foi o seu primeiro recebido? Foi de uma padaria artesanal que tinha na época ali no Maitá, de uma inglesa, inclusive, que era uma delícia, e ela me enviou porque eu tinha ido lá visitar e depois ela me mandou. E na época eu fiquei assim, gente, que coisa legal, assim, que diferente. Só que a minha intenção, quando eu comecei a escrever para o Instagram, eu sempre quis ser jornalista. Só que aí quando eu vi que eram 40 pessoas por vaga na UF, eu falei assim, eu acho que eu não tenho essa inteligência toda. Olha aí. Tá vendo? Mas desde criancinha eu queria ser jornalista. Então a minha intenção era ter um espaço meu que eu pudesse escrever e falar sobre as coisas que me interessavam. E eu não fazia a menor ideia da onde aquilo ia me levar. Eu só sabia que era um espaço que eu estava escrevendo e as pessoas começaram a gostar muito, né, da forma como eu me comunicava, e aí cresceu. Mas assim... Mas já era só turismo, não? Era só turismo. Eu só falava do Rio, porque quando eu comecei, já tinham algumas páginas, né, sobre o Rio de Janeiro. Só que muitas eram só uma foto. Olha que lindo o Pão de Açúcar. E as outras eram assim, olha que lindo o Jardim Botânico. Lindos, lugares maravilhosos. Mas aí eu comecei a perceber que o Rio de Janeiro não era muito só aquilo, né? E como assim, eu moro na Lapa há muito tempo. Então eu falei assim, poxa, cadê a Lapa aqui? Cadê a Praça Tiradentes? Cadê Madureira? Cadê esses lugares? E aí foi quando eu comecei a querer fazer alguma coisa que fosse um pouquinho diferente do que eu já estava vendo. Esse trabalho, né, secretário, é um trabalho que acaba sendo e é muito importante para a cidade, para o estado, para o turismo, né? Porque quantas pessoas vêm, né, se ligam e vão aos lugares por essas dicas? Sem dúvida, os moradores são os verdadeiros guias, né? Além de receber os amigos, parentes que vêm de fora, ela consegue mostrar uns lugares, os recantos do Rio de Janeiro que só o carioca conhece, né? São esses bares mais
frequentados por cariocas, pelos moradores aqui da cidade. É muito importante esse trabalho. E você que é um empresário há muitos anos desse setor de turismo, tem vários empreendimentos, vamos falar aqui de todos eles, agora virou gestor também. E na gestão, no setor público, no serviço público, tem esse debate, né? É o técnico, é o político. No teu caso aí, uniu o técnico com o político, porque você também tem uma história na política, já foi candidato a deputado, né? Eu acho importante você ter... Bom, primeiro que eu estou estreando no serviço público com 56 anos de idade. E é importante essa mistura, essa boa mistura da experiência pessoal e profissional. Quando você assume um cargo como esse, uma responsabilidade de secretário estadual de turismo, né, que você tem uma abrangência muito grande, 92 municípios, né? Então hoje de manhã eu já tive um seminário em Saquarema e vem para cá, semana passada em Itatiaia, quer dizer, o Rio de Janeiro é muito diverso. E quando você é empresário, você cuida da gestão do seu negócio, que mais ou menos você tem também que ter toda vamos dizer assim, a abrangência, o controle, não só da questão financeira, mas também do corpo de funcionários, de colaboradores. É mais ou menos o que eu levo lá para a secretaria agora, né, recém-empossado. E tem um viés político, que eu acho importante, ter a boa política, ela é sempre saudável, sempre sadia. Todos nós, cada um no seu papel, ela como influencer, você como uma jornalista consagrada, todos nós temos o nosso desafio de conciliar esse lado político. Não precisa ser o político eleitoral, mas o político empresarial. Porque o que se fala, político indicado, mas eu acho que o político também, ele tem a habilidade, como você falou, o político que faz a boa política, ele tem a habilidade de ouvir, de conversar, de saber negociar com os vários interessados e ouvir enfim, e fazer audiências, reuniões. Isso é a habilidade do político. Isso é importante também para um gestor público, né? Saber ouvir, né, Mônica? Saber ouvir em qualquer situação, saber ouvir é muito importante. E na questão pública, ela é fundamental, porque o recurso é pequeno, você tem que saber priorizar. Então você tem que ouvir todos os lados para poder tomar a decisão e colocar... Porque às vezes você pensa em fazer uma grande coisa, mas a solução, o que a população realmente precisa é uma coisa pequena. E aquilo é que vai mudar a vida deles. E se não ouvir, se não conversar, a gente não consegue saber. Né? A Natália é formada em Ciências Sociais pela UFRJ, então você passeia um pouco por isso aí também, né, Natália? Tem um lado críticozinho ali que foi o diferencial, assim, para mim no início, porque eu via muita postagem muito rasa, muita gente falando de forma muito rasa sobre a cidade. E o Rio de Janeiro, ele merece que tenha pessoas ali comprometidas com a cidade, porque nós somos feitos de cidadãos muito críticos, né? Eu percebo entre os meus seguidores, assim, que as pessoas, você não joga simplesmente uma informação sem a pessoa questionar. Ué, mas por que está esse preço? Mas o que vai ser oferecido por esse preço? Assim, eu comparo muito a resposta do meu público com a resposta de público de outros estados, por exemplo. E eu vejo que o carioca, ele tem um pouco mais essa veia, um pouco mais crítica sobre as coisas que ele vai consumir. Agora eu vou falar Sável, porque é o empreendimento particular. E o Parque dos Dinossauros, essa coisa maior do mundo, em Miguel Pereira. Miguel Pereira. Eu vi você fazendo aí o anúncio, e na pacata cidade de Miguel Pereira, ex-pacata cidade, né? Porque com a inauguração do Parque dos Dinossauros, na verdade, Terra dos Dinos, em Miguel Pereira são 1.400.000 metros quadrados, quer dizer, uma fazenda, uma antiga fazenda de café, e que foi totalmente, transformada num mundo jurássico, né? Muito naquele contexto. E o que vai ter lá? Olha, primeiro esse mundo jurássico, né? Aquele clima do filme do Spielberg. São mais de 40 robôs que nós compramos na China, vieram importados da China, e outros tantos que vão ser cenografados lá. O arquiteto nosso é o Crack, é o que faz o Rock in Rio. Vai ter montanha-russa, vai ter... Não é um parque de diversões, Não. É um parque temático. Então ele vai ter tirolesa, assim, a parte toda de turismo de aventura, o ecoturismo, chamado ecoturismo, nós vamos estar, enfim, vai estar
entranhada ali no Parque dos Dinossauros, com restaurantes temáticos, né, pizzarias, lanchonetes, etc. Um circuito de arborismo maior do Brasil também, que é aquela caminhada que você faz nas copas das árvores. A maior tirolesa do Brasil, que ela é muito grande por conta da extensão do cabo de aço. É um empreendimento, assim, né? Megalômano até, né? É muito grande. E ainda Vocês conseguiram trazer a escultura de 13 metros? Trouxemos todas. Ah, eu tô Trouxemos ansiosa todas. por isso. Imagina, 13 Não metros são nem de esculturas, são robôs que se mexem, se movimentam. Eles interagem porque eles têm sensores, interagem com as pessoas que vão visitar. Não é um parque só de crianças, as pessoas estão achando que é um parque de diversões para crianças. É muita coisa para adulto, porque tem 3 trilhas para caminhada. Então, além de tudo, é uma cultura sadia, saudável das pessoas fazerem sua caminhada, fazerem seu exercício. É muito interessante, é uma história nova aqui no Brasil. E quando inaugura? Em junho, agora, nesse primeiro semestre desse ano, a previsão, a gente está inaugurando essa primeira fase com tudo isso que eu te falei aí. Mas já tem data de junho? Não. A gente tem junho como meta, já foi maio, a gente passou para junho, mas hoje as esculturas já estão sendo instaladas, já chegaram em janeiro, estão sendo instaladas pelos chineses, com a nossa equipe do Brasil. Então, a gente está muito ansioso e cada dia que a gente vai vendo o parque, tem mais de 200 pessoas trabalhando lá. O Miguel Pereira, além do Parque Dinossauro, que eu acho que vai ser a grande âncora turística da região, não só, porque ali é o Vale do Café, o Médio Paraíba, então você tem ali outras cidades, Vassouras, Paulo de Fronten, Mendes e tal. É uma região muito rica que foi história, né? A história do ciclo do café. Mas naquela região, o Parque dos Dinossauros vai ser a grande âncora turística, ele que vai atrair o visitante. A expectativa são quantos visitantes? A gente tem uma expectativa ainda bastante equilibrada, muito modesta, que são 500 mil pessoas ano. Quando nós fizemos o Aquarrio, a nossa expectativa eram 500 mil pessoas ano, nosso plano de negócio. E no primeiro ano foram 1,5 milhão, 3 vezes mais. Então, da mesma forma que no Dinos a gente está botando 500 mil pessoas, e espero estar errando muito. Para baixo, né? Natália, você criou o Que Fazer no Rio em 2015 e um dos seus objetivos era mostrar as coisas, as belezas, as oportunidades, as atrações fora da Zona Sul, porque o circuito Zona Sul já é muito divulgado, muito Copacabana, né? É só o bairro mais famoso do Brasil, né? E qual foi o lugar mais inusitado que você já mostrou fora desse circuito Zona Sul? Olha, foi lá no início da página, acho que foi em 2016, eu fui para o teleférico do Alemão, né? Que na época tava aquele auge do teleférico e ninguém nunca tinha falado. Aí eu cheguei lá, fui de transporte público, mostrando tudo. Na época não tinha os stories, mas a gente mostrava no feed, colocava. É interessante que você faz isso, né? Como é que vai desde o momento que vai até... Momento que vai, quando é algum lugar que tem que pagar, preço das coisas, preço de cardápio, perrengue, se eu passo perrengue ou se eu não passo. Eu vi quando você fez isso nas Campeãs, né? Entra por aqui, vai não sei o quê, compra ali, eu vi. Ali foi um perrengue, porque o que aconteceu? Pela primeira vez, assim, acho que desde 1984, não teve o arrastão atrás do trio, atrás do último carro, né? E aí eu tava ali junto com o povão, junto com a galera, falei, gente, mas cadê que não abriu? Aí todo mundo, abre aqui. Quando abriu foi todo mundo e tal, eu transmiti tudo. Mas fala do teleférico, aí você foi... E aí eu fui lá, né, na época do teleférico, do Alemão, mostrei, falei assim, gente, é um pouco abafado aqui, mas é uma experiência incrível, é muito legal e ninguém nunca tinha falado do teleférico do Alemão, pelo menos em perfil de Instagram, né, porque muita gente pensa que influenciador são pessoas que já nascem ricas ou são pessoas que têm muito dinheiro e que não vão para esses lugares. E eu fui a prova viva de que não, né? Na verdade, se você tiver um pouquinho de interesse em conhecer as coisas, você também pode ser um influenciador e falar do seu bairro, das coisas que você vive. Eu ia perguntar, mostrar essas belezas fora da Zona Sul, no interior do estado também, como você falou, que tem muito, né? Nessa região do Vale do Café, na Serrana, na região dos lagos. Nossa, tem muita beleza. Isso ainda é um desafio? Ou o turista já sabe que tem
existe vida fora de Copacabana? Não, o turista sabe, hoje pela internet, mais de 70% das pessoas, 2/3 das pessoas que viajam no mundo inteiro fazem as visitas suas individuais. O agente de viagem, uma categoria que está cada vez menor, porque as pessoas estão fazendo suas viagens próprias, fazem a pesquisa. Então, por exemplo, no estado do Rio, as 4 cidades mais visitadas no Brasil estão no estado do Rio. Quais são? Rio de Janeiro, capital, Búzios, Angra e Paraty. Essas 4 estão entre as top 10 do Brasil. Né? Então você vê que o grande desafio é fazer o turista vir para a capital, que é a porta de entrada, ficar aqui 4, 5 dias e depois estender essa visita por mais 3, 4 dias numa dessas cidades que ficam a 2 horas do Rio de Janeiro, da capital. Então, desde da região dos lagos até a Costa Verde, que eu falei aqui, Paraty, por exemplo, Angra, 2 horas de carro, você tem a Serra Carioca toda, com aquela diversidade toda. É um caminho lindo, inclusive, até lá. Agora no inverno, né? Agora no inverno você tem Teresópolis, Petrópolis, Friburgo, para falar aí das mais visitadas, mas você tem uma infinidade. Essa região do Vale do Café, do Vassouras, as suas fazendas estão sendo todas revitalizadas e abertas para visitação. Cada pousada maravilhosa. O Rio é muito rico. A gente já tem um programa, um roteiro que integre Rio de Janeiro e essas cidades a 2 horas? Então, existe um que chama Tours Rock, que foi feito por causa do Rock in Rio, que as pessoas que vierem para o Rock in Rio vão passar o tempo aqui do festival. Já esse ano? Agora, esse ano agora. A gente já lançou ele. E vai estrear agora, vai ser a primeira vez. Fizemos na edição passada, mas não funcionou porque foi muito em cima da hora. E esse nós estamos fazendo com todo cuidado, em convênio com os Convention Bureau aqui do interior. Olha que interessante. Legal. Muito interessante. Exatamente nessa pauta que você está falando, de estender a visitação da cidade e conhecer o interior. E quais as opções que vocês já vão dar? Olha, todas essas aí vão ser conveniadas. Todas são regiões, eu não estou nem falando de cidade, porque são tantas. Então, por exemplo, a região do Vale... E aí, como é que vai funcionar? É um ônibus que pega... Não, é um pacote. É um pacote onde as pessoas ficam para o festival, com hotel, com hospedagem, e depois elas estendem isso para Búzios, por exemplo. Vou ficar aí 3 tem dias em um transfer para Búzios. Transfer para Búzios, a hospedagem já está incluída. Então, e depois vai um transfer para o aeroporto ou para a rodoviária, para onde essa pessoa for. Então, nós estamos falando aí de 700 mil pessoas, por quê? É Rio o quê? Rio Rock? Tours Rock. Tours Rock. Tours Rock, é esse Adorei. programa. É bem legal, bem legal. Natália, agora conta pra gente os locais mais interessantes aí que você pensou enquanto eu estava conversando com o Sávio. Da Zona Norte. Eu fiquei tão absorta aqui no que ele estava falando na novidade. Então Mas eu tenho aqui para falar, porque quando eu comecei, eu também fui atrás de buscar, né, coisas diferentes para poder falar do que eu mesma conhecia. E um lugar muito legal que eu conheci nesse meio tempo foi a Feira das Iabás, que é lá em Oswaldo Cruz, né? E quando eu cheguei, eu achava que eu conhecia o que era bolinho de feijoada, o que era, né, comida de raiz africana, e eu não entendia nada sobre isso até chegar na Feira das Iabás. A diversidade cultural que tem ali, e de gastronomia, e de música, é tão incrível que eu fiquei apaixonada. Eu falei assim, gente, como que as pessoas não estavam falando, né, sobre isso? Então tá aí, Feira das Iabás em Oswaldo Cruz é um dos lugares que eu É uma ótima pedida. A gente já esteve aqui com o Marquinhos de Oswaldo Cruz e ele já falou sobre a Feira... Capital do samba, né? Oswaldo Cruz e Madureira, aquilo ali é onde está a nata do samba. Né? E esse ano teve pela primeira vez a Feira das Iabás na Portela, né? Ah, claro, né? Porque com o prefeito portelense que né, a gente tem, não tinha como, né? No próximo bloco, eu falei do turismo na Baixada Fluminense? Vou falar. Mas será que existem belezas naturais e lugares históricos nessa região, tão conhecida por suas carências? E a digital influencer Natália vai continuar falando dos roteiros mais incríveis, inclusive para quem mora aqui. Fique com a gente. O Gente do Rio volta já. Estamos de volta com o Gente do Rio, conversando hoje com o secretário estadual de turismo, Sávio Neves, e com a digital influencer Natália Oliveira. Sávio, a gente estava falando do turismo nas cidades próximas à capital, a 2 horas de distância. A Baixada Fluminense. Toda vez que se fala em Secretaria de Turismo da Baixada Fluminense, já vem aquele cantinho
risinho de cantinho da boca, né? Ah, tem turismo na Baixada Fluminense? Tem locais? Tem turismo? Então, a gente brinca que ser secretário municipal de uma cidade da Baixada, esse que é o craque, né? Porque ser secretário de turismo no Rio de Janeiro é fácil. Mas, enfim, existe um conjunto ali, os municípios da Baixada se juntaram e criaram um grupo de municípios chamado Baixada Verde. E ali tem muitas riquezas, né? Se você for em Nova Iguaçu, você tem lá uma reserva de Tanguá, você tem em Magé, você tem... Fazenda São Bernardino, que é histórica, né? Exatamente. Não, São Gonçalo... Cemitério dos Pretos, dos Pretos Velhos, Pretos Novos, Cemitério dos Pretos. Que fica em Nova Iguaçu, né? Exatamente. Nova Iguaçu tem muita atração. Mas tem uma que me chama muita atenção para a gente fazer aqui uma ilustração, que é Guia de Pacobaíba, que é a estação ferroviária, a primeira estação ferroviária do Brasil, que foi inaugurada pelo Visconde de Mauá, fica no fundo da Baía de Guanabara. As pessoas lá no meio do século XIX, na época do Visconde de Mauá, saíam da Praça 15 num barco, num vaporeto, atravessavam a Bahia, vinham para essa estação de trem, Guia de Pacobaíba, que hoje é um dos sambas do Zeca Pagodinho, pegavam o trem ali e iam até Raiz da Serra, ali em Caxias. Raiz da Serra, Xerém. Terra do Garrincha, Pau Grande. Subiam a serra, 7 quilômetros de serra e chegavam em Petrópolis. Isso em 1854. Você imagina como a gente andou para trás. Isso é a história, essa é uma passagem espetacular da nossa história. E eu acho que Magé, isso é uma luta que eu tenho, deveria valorizar esse patrimônio histórico que eles têm. Porque Magé acaba saindo muito em página policial, com problemas e tal, tendo uma riqueza dessa para atrair. Todas as cidades da Baixada saem e eu acho que, de repente, as pessoas nem pensam em usufruir de atrações turísticas lá, justamente por causa disso, né, secretário? E tem a autoestima também do cidadão, né? Saber que a cidade dele é a primeira ferrovia do Brasil, eu acho que isso deveria ser prioridade de qualquer gestão municipal. Pois é, a gente está falando aqui dessa questão da violência, né, da insegurança. Você, Natália, circula muito, você já falou teleférico do Alemão, circula muito pela Zona Norte. Você tem algum esquema de segurança? Como é que você faz? Que cuidados você toma para circular nessas regiões? Não tenho nenhum esquema de segurança. Não acho que é meu espírito aventureiro da Lapa, que ontem eu estava passando pelos arcos da Lapa com o iPhone 13 sem seguro, estou correndo para fazer o seguro. E qual foi o maior perrengue nessa área aí que você já passou? Foi no teleférico do Alemão. Exatamente, o teleférico do Alemão, porque a gente chegou lá em cima, a gente estava entrando na biblioteca e começou uns pipocos, aí o segurança falou, fica aqui um pouquinho, espera. E aí, depois disso, inclusive, acho que eu fui, assim, quando já estava para fechar. Secretário, e aí? Quais são os planos para minimizar isso daí, principalmente nesses roteiros turísticos? Então, Mônica, o turismo, a atividade do turismo, ela depende de outras atividades que não são da nossa gestão. Segurança é uma delas, transporte é outra. Tudo isso tem que funcionar para criar um bom ambiente para o visitante chegar e ter uma boa experiência. Nós estamos começando por um projeto piloto na Avenida Atlântica. A Avenida Atlântica, só naquela faixa da areia e do asfalto, tolerância zero ali, do Leme ao posto 6. Né? Então, nessa faixa, nós não vamos ter nenhum problema, vamos dizer assim, 24 horas, não só para o morador que mora, enfim, as pessoas que frequentam Copacabana, que é o nosso principal cartão de visita, cartão postal, mas também para o visitante, que onde estão concentrados os problemas de turismo são quase todos, 87% são em Copacabana e principalmente na faixa de areia e de madrugada. Então, eu acho que com esse primeiro projeto piloto, nós vamos depois, com sucesso disso, que eu não tenho dúvida que vai ser um grande sucesso. Esse tolerância zero vai ser com o quê? Com o que já é hoje, com policiamento, só vai ser coordenado e ordenado. Polícia Militar, Polícia Civil, os vários projetos da Polícia Militar, parece que tem 5 ali. Mas ambulantes, vai incluir alguma Tudo, não é tolerância zero, não vai ter venda de amendoim lá. Não vai ter gente pedindo dinheiro no sinal. Não vai ter ambulante que não seja cadastrado pela Prefeitura. É tolerância zero, é como é lá em Nova York. Então, esse vai ser um primeiro projeto muito rígido,
zero de tolerância, e que com o sucesso dele eu tenho certeza que isso vai se estender para os outros corredores turísticos da cidade. Natália, e no período da pandemia, como é que você trabalhava que não podia sair, não podia ir aos lugares, não podia frequentar restaurante fechado? Como é Olha, que o você período fez? da pandemia foi o período assim que mais me fez crescer na marra e moldou muito o que é o que fazer no Rio hoje. Eu comecei a ser muito procurada pelas empresas para poder fazer publicidade, porque aí veio muito a questão do TikTok, né, para dentro das casas das pessoas, e aí veio o Reels. Então, o Instagram trouxe muitas ferramentas para a gente poder trabalhar de casa para poder oferecer um conteúdo de qualidade. E quando você faz um conteúdo de qualidade na sua rede, automaticamente as marcas já começam, opa, peraí, aquele vídeo ali viralizou, aquela pessoa ali A está essa falando... altura você estava com quantos seguidores? Olha, eu acho que eu devia estar com uns 300 mil, um pouco menos de 300 mil, talvez. Com a pandemia, a Natália teve que se reinventar, fazendo publi, mais parceria paga em casa. A secretaria, o Estado, certamente teve que fazer mais projetos digitais, né? Tornar a coisa mais virtual. A gente preparou toda a promoção durante a pandemia, porque a gente sabia que assim que acabasse, na verdade não acabou a pandemia, tem uma pandemia controlada, o vírus controlado. E nesse período agora você vê que tá todos os hotéis... Segundo o secretário de Saúde, já não pode mais chamar de pandemia. O vírus controlado. E aí a gente tem um boom nos hotéis no estado todo. Você vê agora, Semana Santa e Carnaval, 95% de ocupação dos hotéis, capital e interior. Mas tem alguma coisa de digital, algum programa digital para o turismo que foi uma herança desse período? Tem vários. Por exemplo, o nosso relacionamento com os secretários municipais, até hoje, ele é semanal. A gente tem um programa de capacitação com os secretários municipais de turismo pelo Zoom. Até hoje a gente tem isso. Isso é uma herança que facilitou muito. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Facilitou Você muito. poder se reunir por Zoom, fazer terapia. Eu não quero mais voltar à terapia É o famoso presencial. pijama por baixo e Não camisa é? social por cima e você tá ali, ó. Isso. Porque você não tem o tempo de deslocamento, né? Você pode trabalhar até de casa, pode trabalhar de onde quiser. Com a pandemia eu consegui reformar o meu apartamento, porque eu percebia que eu ficava tanto tempo na rua, porque meu trabalho era basicamente na rua, que eu quase não parava em casa, e quando eu fui ver meu sofá tava já todo Mas isso ferrado. também foi uma herança, né? Todo mundo reformou casa, todo mundo trocou os eletrodomésticos que estavam ruins, Pintou os móveis, pintou parede, todo mundo se voltou mais para o seu ninho, né? Agora você também, quando saiu que saiu, né? Rodinha nos pés. Agora não está dando dicas o que fazer no Rio, mas deu o que fazer em Nova York. O que fazer no Canadá, não foi? No Canadá não consegui entrar. O meu visto era só para avião. Barradas no Canadá. Barrada no Canadá. Eu cheguei lá toda feliz. Gente, eu vou ensinar para vocês agora como passar da fronteira dos Estados Unidos para o Canadá. Só que o meu visto era só aéreo, não era terrestre. Eu não conseguia entrar. Bombou o blog dela. Esse foi o post que fez a mudança toda. O criador de conteúdo, ele olha qualquer coisa, ele já pensa assim, daqui sai um conteúdo. Tanto que eu até fiz um Reels que bombou muito até, que eu falei assim, o que o carioca pensa quando chega nos Estados Unidos, que cadê, ninguém anda de Havaiana aqui, ninguém anda de chinelo, gente, cadê o chinelo no pé desse povo? Guaraná, essas coisas, açaí, então assim, as pessoas se identificaram, e até quem nunca viajou, até quem nunca foi pra lá, falou assim, Nath, com essas coisas que você falou, eu me senti lá, assim, é como se eu tivesse ido e tivesse me perguntando, assim, poxa, mas será que vai pegar mal se eu for ali comprar um bagel de chinelo? Porque o chinelo aqui pra gente é de lei, né? Tá sempre no pé. Falando em intercâmbios, em coisas internacionais, além do Rock in Rio, que tipo de eventos mais vocês estão prospectando? O que a gente pode esperar para os próximos meses aí, secretário? Mônica, o calendário nosso de eventos é enorme, é muito intenso. Nós temos 80 eventos nesse ano de 2022, que é esse que a gente está falando aqui da pós-pandemia. 80 eventos no Rio de Janeiro, no Brasil, são 25.
outras tantas em encontros comerciais também no Brasil, e Que mais é umas, importante. mais umas 12 ou 13 feiras internacionais. A Argentina, por exemplo, tem uma feira super importante que é a FIT, que acontece em dezembro. Então, daqui para dezembro, nós vamos ter 80 eventos Não, eu estou falando de eventos aqui, que vão acontecer aqui. no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, fortes, os eventos fortes, são esses que a gente conhece. Réveillon, Carnaval fora de época, que esse está provado que é um sucesso. Então, a gente precisa adotar esse segundo Carnaval fora de época, né? Então já foi plantada uma sementinha aí. Foi até por o conta da presidente pandemia, da né? Liga das Escolas de Samba tem falado um carnaval em janeiro e um carnaval em junho, julho. Não, janeiro julho. não, vai ser um carnaval na época normal, religiosa, no Janeiro calendário. não, é. Fevereiro, março. É, E exato. depois um em junho ou julho. Eu prefiro junho, porque junho é baixa estação, mas há quem prefira julho, que já é um mês forte de férias, de alta estação. Gente, já pensou carnaval em julho? Vai ser igual carnaval. Vai ser igual carnaval em Portugal. Eu fui no carnaval em Portugal, né? Frio. Aí todo mundo, eu nunca vi todo mundo pulando carnaval de casaco. O sorriso Não, mas vai da carioca funcionar. com 2 carnavais no ano, assim, ó. Mas vai funcionar super bem, porque agora nós tivemos. Olha, eu foi um sucesso. conversei aqui com a Rita Fernandes, presidente da Sebastiana. Ela diz que os blocos não conseguem se organizar para 2 carnavais no ano, não. Mas as escolas estão prontas, Mônica. É só recalchutar a fantasia, pegar. Não vai ser um carnaval com os 3.500 integrantes, 5 carros alegóricos. Tem que ser um pocket show, tipo 2 carros alegóricos, com tripé, com comissão de frente. Fazer uma ópera, 6 escolas numa noite e umas 6 escolas na outra noite, vender o ingresso, trazer o turista para cá, encher a cidade, encher os hotéis. Isso foi uma coisa que a gente conversou aqui nesse programa que eu falei de carnaval, que eu trouxe o Maurício Candonga, que é o filho do Candonga, daquele espaço Candonga na Avenida do Cravinho Escarlate, que dá água para os componentes da bateria, e a Rita Fernandes. E a gente conversou sobre isso. Faltam espaços no Rio de Janeiro. Tinha a churrascaria Plataforma, que não existe mais, que tinha aqueles shows de mulatas. Quer dizer, espaços permanentes de exposição do carnaval para quem queira conhecer samba, carnaval, fantasias. Mas esse o ano Tem um inteiro. baródromo, né? Esse tem que ser É. na Praça da Apoteose. Ali é o lugar natural para ser usado para fazer um belo museu do Carnaval e da Bossa Nova, ter samba e Bossa Nova lá o ano inteiro, 365 dias por ano. Assim como os camarotes no dia do desfile viram casas de espetáculos, porque os Exato. camarotes são casas de espetáculo. Exatamente. Tem show de todo mundo, tem tudo. São casas, elas podem ser casas de espetáculos permanentes com shows ligados ao samba. Os camarotes eu não digo, mas naquela grande área ali da Praça da Apoteose, e ali você tem um prédio ali que virou depósito, que pode ser usado ali como bar permanente. Se você for na Praça da Apoteose, qualquer dia do ano, fora do Carnaval, é um lugar escuro, Ermo, perigoso, ermo. Se você dá vida para aquilo, além de gerar emprego, gerar renda e tudo aquilo, você cria ali um ambiente maravilhoso para o turista que chega qualquer dia. Terça, quarta, quinta-feira, você quer ouvir uma bossa nova? Vamos lá. Novos talentos, dá emprego para músico. Exatamente, é isso. Agora, Natália, você percorre hotéis, hostels, Airbnb. Qual é a melhor forma de hospedagem para cada perfil? O que você gosta mais? Olha, eu sempre recomendo para quem está viajando sozinho, seja homem ou mulher, ficar em hostel. Porque os hostels hoje em dia, eles têm quartos privativos, você não precisa mais compartilhar com não sei quantas pessoas, com um valor menor e é um espaço que você conhece outras pessoas, outros viajantes e até mesmo pessoas do próprio país. Para quem vem com família grande ou com grupos de amigos, o Airbnb é uma plataforma que eu acho bem legal, né? Porque você pode alugar um apartamento inteiro para várias pessoas e às vezes sai por valores bem irrisórios, assim. Eu já vi Airbnb assim bem bacana, com vista para a praia, que a pessoa pagava menos de R$100 por dia, dividindo com outras pessoas. Agora, casal ou casal que tem um filho ou filho pequeno, os hotéis, porque o hotel oferece uma estrutura assim mais confortável, né? Porque tem um café da manhã, tem muito hotel com área kids, então para criança é bom porque
distrai, né, a criança. Tem muito hotel com recreador. Então, eu sempre divido, assim, nessas categorias. E como escapar das roubadas nisso daí? Aquela foto, aquele Airbnb com aquela foto maravilhosa na internet, você chega e... Eu passei por isso agora em Nova York. Eu desisti de pegar Airbnb porque eu via que as avaliações geralmente são muito sinceras, né? Porque você só pode avaliar se você realmente se cadastrou lá, se você ficou. Então não tem como, por exemplo, o dono de um Airbnb colocar o filho ou alguém para falar bem. E eu acabei desistindo exatamente porque eu via que, por exemplo, no centro tinha muitos comentários de é ruim, é pequeno, é apertado. Então, assim, você sempre tem que se basear pelos comentários da própria plataforma ou então ir num perfil de um influenciador com bastante credibilidade, que não foi lá só a troco do convite, que fala a verdade para as pessoas sobre o lugar ou o hotel, enfim. E essa briga do Airbnb com os hotéis, quando é que a gente vai chegar num acordo, num senso comum? Mas eu acho, Mônica, que isso daí é inevitável, porque isso é modernidade. Como na época o táxi brigou com o Uber, quer dizer, ele veio para ficar. O Airbnb veio para ficar. Só existe uma disputa que acaba sendo injusta porque o Airbnb não paga imposto e o hotel tem todos os impostos. Então acaba ficando uma luta desigual. E no próximo bloco, quais são as preferências dos nossos entrevistados quando o assunto é diversão e arte? O Gente do Rio volta já já. Estamos de volta com Gente do Rio. Hoje conversando com a digital influencer Natália Oliveira e com o secretário estadual de turismo Sávio Neves. Secretário, você é idealizador e criador da roda gigante da zona portuária. Está dando certo? Como é que está aquele empreendimento? Muito certo, Mônica. Aquilo ali é um grande mirante artificial. O Rio de Janeiro é uma das poucas cidades que você tem um mirante natural, que é o Corcovado e o Pão de Açúcar. Dali você já contempla a cidade toda. Mas no mundo inteiro tem essa roda, né? Paris tem, Londres tem, que é a mais famosa, London Eye. Singapura, Tóquio, quase todas as grandes cidades têm, exatamente porque não tem um mirante natural, eles criaram. E aqui no Rio, essa Rio Star é um sucesso. Podia ter algum tutor para quem tem fobia de altura, né? Vocês podiam inaugurar um negócio desse lá. Mas quando eu fui na roda, você acredita que eu achei tão tranquilo? Porque ela vai tão devagarzinho assim, que você vai olhando a vista, você não sente aquela coisa de, nossa, tô lá no alto. Você desembarca com ela andando. As pessoas não têm ideia, porque é tão lenta, tão devagarzinho. Você salta com a roda andando, devagarzinho. E você vive dando dicas de locais para ir, ou não gastando nada, ou gastando pouco. Conta aí algumas dicas aí especiais dessas que fazem mais sucesso, do ou gastando pouco ou não gastando nada. Olha, eu vou listar quatro opções de passeio bem legal para quem tá querendo fazer uma coisa diferente e não tá com muita grana. Conhecer Santa Teresa, pegar ali o bondinho, né, de Santa Teresa, que ele parte ali da Senador Dantas. Da Senador Dantas, atrás do Edise, né, do edifício Edise, e você paga R$20 e você vai e volta. Então é um bilhete que te dá direito a ir e voltar. E ele te leva até lá ao final, você passa pelo Largo dos Guimarães, você vai até o Largo das Neves, tem vários bares e restaurantes que você passa ali. Então você já mata em um passeio só um bairro inteiro. Tem também a Mureta da Urca, que eu gosto muito de ficar ali assistindo. Mureta ou Pobreta? Eu fico sempre na Pobreta. Eu sempre fico na Pobreta para economizar no valor de cerveja. E ali tem um pôr do sol maravilhoso e também é um bairro histórico lindo que dá para passear e curtir. Tem um barquinho ali, não tem uma plataforma ali Tem, mas ele leva ali para um restaurante. Para um barzinho ali. Isso, tem um restaurante ali. É bem legal também. Tem um restaurante ali que ele te leva tem uma balsa, né? Uma pequena balsa. Custa R$10 ida e volta. Isso. Também tem a Pedra do Sal, que eu sempre recomendo, porque ali o Largo da Prainha agora também tá bombando, né? Tem roda de samba. Depois do advento Rafael Vidal ali, né? Ali Bafo da Prainha, Casa Porto, Museu, Tendinha. O Rafael virou ali
O dono do pedaço. O ali. Ricardo Amaral do Largo da Prainha, né? Não, e ali foi tão bacana o que eles fizeram ali que, por exemplo, a gente tem o Angu do Gomes ali, que é super famoso também, super conceituado, mas as pessoas só iam para lá para ir para o Angu do Gomes. Angu do Gomes. E agora tem várias opções. E também tem o samba ali na Pedra do Sal mesmo, né? Que é um lugar super histórico, super bacana e é de graça. A pessoa pode chegar e ficar ali. E outro lugar que eu gosto muito também é a Ilha da Gigoia, na Barra da Tijuca. Que você pega a balsa, o barquinho, que custa, eu acho que dia de semana ele tá R$3 e final de semana é 5 por pessoa. E você pode atravessar e é uma ilha assim com vários bares, restaurantes, tem pousada, é um lugar maravilhoso para poder passar uma tarde. É a nossa Veneza carioca. É. Tem a estação do metrô em frente, né? Sim, o Jardim Oceânico. Espetacular. Para quem está assistindo aí, ó, só descer na estação A do Jardim Oceânico, andar um pouquinho ali atrás da Unimed, já tem os barquinhos. E o trenzinho do Corcovado? Bom, o trem do Corcovado tem 137 anos. Tem 137 anos. Agora tem 137 anos de polêmica, daquela confusão ali em volta, falta de estacionamento, e guia, e flanelinha. Quando que a gente vai chegar a colocar ordem ali? Eu sou mais interessado com os dois chapéus, né? Tanto como gestor do trem do Corcovado, que eu estou licenciado, como eu estou lá há 23 anos, como agora como secretário de Estado. Mas também é a postura municipal, porque ali é controlar trânsito, estacionamento, flanelinha, ambulante, aquela bagunça que tem ali no bairro do Cosme Velho, que é um bairro muito apertado, muito fechado, e que tem, como você falou, tem 137 anos daquela confusão. O Rio de Janeiro precisa, e esse foi até um editorial que eu li esse fim de semana, precisa dar prioridade ao turismo. E quando você dá prioridade ao turismo, você começa a acertar essa questão de estacionamento, tanto no Corcovado como na Praia Vermelha, lá do Pão de Açúcar, Maracanã. Quer dizer, os atrativos turísticos têm que dar conforto às pessoas. Ou dar conforto para quem vai com o seu carro, principalmente o carioca, ou você tem um transporte público de qualidade, como é a questão da Torre Eiffel. A Torre Eiffel não tem estacionamento, mas você chega lá de ônibus, de bicicleta, de metrô, de barco, né, do Rio Sena, você chega de várias maneiras, com todo conforto, e fica ali contemplando Paris. Aqui a gente precisa dar essa mesma prioridade. Seu mandato, a princípio, vai ser curto, né? Porque no fim do ano nós temos eleições, o governador Cláudio Castro pode se reeleger ou não, pode lhe manter ou não, então é um período curto. Que legado que você pretende deixar ao final desse período curto, que tomara que seja longo, ou pode ser longo, mas que legado que você pretende deixar no final desse período? Nem curto nem longo, é o suficiente para fazer as coisas que eu sempre imaginei quando eu estava do outro lado do balcão na iniciativa privada. Coisas assim que me chamavam muita atenção e não imaginava por que o poder público não fazia. Por exemplo, nós temos 2 aeroportos, Santos Dumont e Galeão, que ficam na beira da Baía de Guanabara. Os 2. Eu acho que é a única cidade que tem isso. E ninguém nunca pensou em fazer a ligação disso aquaviária, por barco. E já tem barco saindo da Ilha do Governador e chegando na Praça 15. Então nós estamos adaptando essa linha para o Galeão e para Santos Dumont e fazer ali um shuttle moderno, eficiente, seguro, confortável para os visitantes, tirando o visitante da linha vermelha, tirando o morador, o passageiro da linha vermelha, que muitas vezes perde voo por conta do trânsito ali, né? Porque ali também é a saída da Baixada. Então, acho que esse é um projeto que a gente já começou e já vai sair, vamos entregar. E vai ficar pronto quando? Até o final do ano a gente vai entregar isso, Mônica. É um projeto simples. Até dezembro? Porque hoje... Até dezembro funcionando? Até dezembro funcionando. Porque hoje, se você for na Ilha do Governador, você pega o barco e vai para a Praça 15. Já existe isso. Nós só vamos adaptar ele, andar um pouquinho para o lado, Galeão, Santos Dumont. Então, os passageiros vão se comunicar através desse shuttle que eu estou te falando. Quando as pessoas entrarem nesse barco, já entrega a mala e fala, vou ficar no Otton, vou ficar no
Hotel Nacional, lá no São Conrado, entrega a mala ali, ele só vai reencontrar a mala dele no quarto do hotel e ali ele está livre para curtir um lounge, um bar. Nossa, que coisa de primeiro mundo. Primeiro mundo. E isso é uma coisa, a gente teve recentemente a polêmica Galeão, Santos Dumont, é uma coisa que inclusive pode harmonizar. Vai harmonizar, não tenho dúvida. O problema do Galeão, o problema dessa polêmica é que o Santos Dumont, a vocação dele é ponte aérea. O problema é que se deixar o mercado resolver, todo mundo quer embarcar no Santos Dumont porque é próximo do centro da cidade. Só que a gente tem que entender que só vai ter voo internacional no Galeão quando tiver os domésticos, porque o voo internacional posa e distribui no doméstico. Se você leva o doméstico todo para o Santos Dumont, você esvazia o Galeão. O Galeão tinha 20 milhões de passageiros, hoje tem 2 milhões por ano. O Santos Dumont está abarrotado, está um caos aquilo ali, porque exatamente está desvirtuando a sua vocação. Então, esse shuttle vai resolver e vai harmonizar, mas a vocação primeira do Santos Dumont tem que ser resgatada, que é a ponte aérea. Natália, você trabalha trabalha se divertindo, né? Aí todo mundo diz, é muito legal trabalhar com... É igual dono de bar, né? É muito legal trabalhar com isso, porque você se... Mas quando você tem que fazer aquilo, e tem que fazer, e tem que ir, e tem que ir a bar todo dia, às vezes você não está aguentando, mas tem que ir, tem que criar conteúdo. Como é que é isso? Olha, eu vou falar que nem metade das pessoas que acham que é só diversão conseguiriam ficar um ano trabalhando nisso, porque assim, o momento que é de lazer das pessoas é do meu trabalho. Então, assim, quando eu tenho o meu momento de lazer, é raro, porque eu quero ficar em casa, porque eu vivo na rua. Então, assim, por exemplo, não tem uma refeição que eu faça num bar, num restaurante, que eu não tenha que fazer foto, filmagem, stories. Aí eu paro e penso, será que eu vou fazer um reels dessa pauta? Será que eu vou fazer foto? Então, por via das dúvidas, eu sempre gravo em vídeo e sempre faço foto. Então, não existe o ato de sentar num restaurante e, garçom, não sei o que, traz, sentar e comer. Não, eu tenho ainda que fazer um monte de coisa. Aí eu tenho que parar e ver, não, será que tá boa? Porque eu vou escrever sobre aquilo depois, né? Então, eu não posso só chegar e comer e ir embora. Então, o momento que é de lazer para a maioria das pessoas é de trabalho para mim. Teve até show no Morro da Urca que o pessoal falou assim, nossa, que legal, você estava lá cobrindo. Eu não parei um minuto, assim, eu não tive um minuto para poder curtir o show, não, porque, poxa, eu tô lá, eu tô fazendo stories, eu tô fazendo foto, aí geralmente eu levo o pessoal da minha equipe, né, que filma e tira foto, então, Natália, volta, faz de novo, peraí, gente, para tudo, volta lá, faz de novo. Então, assim, eu me divirto muito trabalhando porque eu amo muito o que eu faço. Né? E eu sei que eu nasci para isso, porque a pessoa que tenta fazer isso só achando que vai ser diversão, ela sai, porque... Você também tem essa sensação, secretário? Quando tem uma folguinha, quer ficar em casa, de perna para não quer saber de viajar, não quer saber de nada? Não, eu trabalho me divertindo. Isso eu não tenho a menor dúvida. O tempo todo eu faço com muito prazer. É muito cansativo, porque exige muito esforço, até físico, porque se viajar, você pega um carro, fica 2 horas dentro do carro, faz uma palestra no interior, volta no mesmo dia. Enfim, é uma atividade muito intensa, mas eu gosto demais do que eu faço, acho que posso dar essa minha contribuição por conta dessa experiência que eu adquiri. Mas eu queria te falar aqui de outra questão que a gente está desenvolvendo aqui no Rio. O quê? O Zé Carioca, que é um personagem do Walt Disney, que é a maior corporação do mundo de entretenimento, foi esquecido pela Disney e foi esquecido pelo Rio de Janeiro. Nós estamos resgatando o Zé Carioca, que faz 80 anos, ele é de 1942. O Walt Disney esteve no Rio de Janeiro, em 1942, e criou esse personagem porque ele conheceu um malandro da Lapa, ficou amigo dele e criou esse personagem, Zé Carioca. Zé Carioca. E nós vamos fazer o aniversário de 80 anos do Zé Carioca, dia 24 de agosto. Já estou convidando aqui todos que estão nos assistindo. Ele é grande bolo. 24 de agosto é o quê? Leonino, o Zé Carioca? Ele é papagaíno. Eu acho que talvez já seja um virginiano ali, igual a mim. Eu sou virginiana. É virgem? Vamos fazer um grande bolo, uma parada de aniversário dele. No final, vamos fazer um show com todos os Zé Cariocas do Rio de Janeiro, os cantores. E vai ser aonde? Na Avenida Atlântica. Vamos começar no Posto 6 e vamos terminar com esse bolo no Leme. Gente, que máximo! E nesse mês, todos os Josés do Rio de Janeiro, cariocas, nascidos no Rio de Janeiro, que fazem aniversário no dia 24 de agosto, vão ter entrada gratuita lá no Corcovado para curtir o seu aniversário. Olha que maravilha. Natália, você é uma mulher exposta, uma digital influencer, e você conta no seu perfil que já
passou situações de abuso, já teve momentos que precisou pedir socorro de uma forma velada. Conta um pouco pra gente sobre isso, essa tua exposição como mulher. Então, essa história começou, né, de fato, porque uma vez um perfil de um restaurante, os stories estavam muito esquisitos, né? Sempre aparecia uma moça falando meio sufocada e tal, e o pessoal começou a me mandar, Nath, olha lá, os stories de tal lugar, parece que essa moça está pedindo ajuda e a gente não sabe o que fazer, então usa sua voz para a gente poder saber o que está acontecendo com ela. E isso isso toca muito em mim, porque acho que como mulher, eu frequento vários espaços do Rio, né? Como eu mostro no meu perfil. Bar, restaurante, rua, evento. E é pelo fato da gente ser. É só ser mulher que você já está exposta e vulnerável a passar por algum tipo de constrangimento, algum tipo de situação. Na minha vida, na minha parte pessoal, eu já passei por 3 situações de abuso, então assim, esse tema mexe muito comigo, porque toda vez que eu vejo alguma coisa acontecendo, eu já falei com os meus seguidores, eu falei, não adianta entrar no meu perfil, ficar me xingando, falar que eu não tenho nada a ver com isso. Aconteceu no Rio de Janeiro, uma mulher está precisando de ajuda, eu vou usar a minha voz para poder fazer chegar a ela algum tipo de ajuda. Inclusive, eu já passei por uma situação com torcida de futebol, né, de ser ameaçada, e o pessoal da Delegacia da Mulher entrou em contato comigo prontamente, assim, para poder falar, e mais uma vez foi exposto esse tema, né, de como que o fato de ser uma mulher ali à frente, receber mensagens e receber xingamentos e receber ofensas, que homens, na verdade, homens que lidam com internet não passam por isso. Então, o tempo inteiro eu fico muito alerta sobre isso, porque não só pelos espaços que eu frequento na rua, mas também pelos crimes virtuais que as pessoas cometem, porque acha que só porque é mulher pode falar o que quiser ou pode agir da forma que quiser, e não é assim. E eu boto a cara mesmo, eu vou e falo. Muito bem, tá muito certa. Então agora vamos para o nosso ping-pong final. Ping-pong são perguntas e respostas rápidas. Combinado? Uma palavrinha só, uma frasezinha só, rapidinho. É um bate-bola final aqui do nosso programa. Lugar que mais gosta no Rio? Praia do Recreio. Pobreta da Urca. Lugar que recomenda ao turista na sua área de atuação? Trem do Corcovado, Cristo Redentor. Vai ser muito difícil esse ping-pong comigo. Arcos da Lapa. Pratica algum esporte? Beach tênis. É o da moda. Vôlei. Time de futebol? Botafogo. Isso é fácil. Flamengo. Partida inesquecível? De beach tênis. Fui campeão de beach tênis. Não, de futebol. Ah, de futebol? É. 6-0 em cima do Flamengo. Quando isso? 72. Muito. E foi campeão de beach tênis, é? Fui. Quando? Campeão master. Fui em Belo Horizonte em dezembro desse ano agora. Eu Olha! já jogo há 7 anos. Olha! Partida inesquecível. Libertadores 2019. Eu não vejo o falei- Botafogo chegar lá. Olha isso. Escola de samba. União da Ilha do Governador. Portela. Melhor É samba. bom que a gente tá combinando tudo, né? Melhor samba enredo ou desfile de todos os tempos? Aí foi do Salgueiro, que eu desfilei no Salgueiro. Peguei o Ita no Norte, que foi campeão. Maravilhoso, né? 92, eu acho. Você, Natália? Olha, eu gostei muito do Salgueiro, o samba enredo que era do Caldeirão. Lembram? Vocês lembram desse? Gente, eu acho que foi 2009. Esse foi bom. Mas eu vou dar destaque agora também para esse último da Grande Rio, que foi vencedor. Da Grande Rio foi linda, né? Muito Emocionante. bacana. Comida favorita? Frango ao molho pardo, lá de São João del Rei. Olha Arroz, aí. feijão, bife, batata frita. Olha o secretário de Turismo do Rio recomendando São João del Rei. A gente tava Mas falando que ele tava puxando Governador, sardinha. por favor. Ele tava puxando sardinha. Dá um pulinho aqui, É o Cláudio gosto Carlos. da infância. Você, Arroz, feijão, bife, batata frita. paladar infantil. Carioca. Carioca. Aquilo que não come de jeito nenhum. Eu como tudo. Giló, eu gosto de tudo. Eu também. Eu gosto de tudo. É horrível isso. Eu evito algumas que são, né, que fazem mal à saúde. Mas eu como de tudo. Feijoada, por exemplo, eu adoro também.
que você não Azeitona. come? Bota nada com azeitona. Gente, melhor bar. Vamos nos comprometer, hein? Melhor bar. Bracarense. Codorna do Feio. Melhor petisco. Bolinho de bacalhau do Adonis, ali em Benfica. Boa. Bolinho de feijoada da Kátia. Boa também. Paisagem mais linda. Cristo Redentor. Não, não repete. Não serve? Não. Não pode. A paisagem mais linda? É. Do Pão de Açúcar. Urca. Uma figura que é a cara da cidade. Zeca Pagodinho. Eu ia falar. Ele roubou. Eu tinha que perguntar Não, pra mas mim você pode primeiro. concordar comigo em alguma? Pode. Zeca Pagodinho. Concedido. Zeca já é uma Que é o- unanimidade mesmo, né? Que é o Zeca Carioca, né? Que é o Zé Carioca. Um lugar para relaxar. A Serra Carioca ali, Itaipava, Secretário, Friburgo, qualquer lugar daqueles ali. Grumari, Praia do Recreio. Uma qualidade pessoal. Sou leal aos meus amigos. Verdadeira. Um defeito. Aí eu tenho uma opção. Aí tem que ter outro programa. Não, escolhe um. Se tem uma porção, não tem problema se tem uma porção. Eu acho que eu sou muito intenso em coisas que podia ser mais relaxado e isso me faz mal às vezes. Qual é teu signo? Gêmeos. Gêmeos não... Engraçado, né? Gêmeos é meio bipolar, né? Não, Que não é nada isso, pessoal. No final do programa, Seu defeito, Natália, ela começou a atacar, começou No com final, o né? Botafogo, no final, É que bipolar. ó. experiências com Ouvi a gêmeos. Só. entrevista toda, diagnostiquei bipolar. Eu sou impulsiva. Parece. Muito. Um sonho, secretário, um sonho. Um sonho de fazer do Rio de Janeiro um grande polo de atração turística, como são as grandes cidades, como é Paris com 60 milhões de visitantes e o Rio de Janeiro com 2 milhões. Eu acho isso uma covardia. Eu acho que o Rio de Janeiro tem potencial para atingir esse patamar. Verdade. Seu sonho? Ter um espaço ou na TV ou no jornal só meu para poder falar as coisas que eu falo no Que Fazer no Rio. Muito bom. Muito obrigada pela sua participação. Pela sua também, secretário. Eu que Foi agradeço. muito legal. Muito bom. E o Gente do Rio fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Um beijo!